É sempre um prazer fazer esse evento. A gente acha importante que a escola reserve pelo menos um dia por ano, né, para pensar juntos sobre o que ela quer fazer em termos de pesquisa, né, qualquer tipo de pesquisa. O ano passado a gente fez a brincadeira que a pesquisa pode ser stricto sensu ou lato sensu, mas o mais importante é que ela seja uma pesquisa de bom senso, né, feita com cuidado, com respeito aos sujeitos da pesquisa, com rigor, né, com transparência. Tudo aquilo que a gente exige dos nossos políticos, né? Então, como pesquisadores, a gente também tem que dar o exemplo. Se vocês se comportarem bem, né, vocês ganharão mais um caderninho de pensamento da cor verde. Esse caderninho é o famoso caderninho de pensamento, é muito útil. Volta e meia você tem uma ideia e não tem onde anotar. Se bem que você pode anotar no celular também, mas a gente tinha que dar um brinde, e um celular era muito caro, então a gente resolveu dar um caderninho de pensamento. Se vocês não se comportarem bem, vocês recebem um caderninho de pensamento vermelho, né? O que não bloqueia o pensamento. A ideia é que vocês continuem pensando, mesmo que a gente não concorde com o pensamento de vocês. Então, sem mais delongas, nós vamos ouvir agora alguns pequenos especialistas em pesquisa. Pedro, o que é pesquisa para você? Descobrir coisas. Pesquisa são várias hipóteses para achar uma resposta. Pesquisa é descoberta, é descobrir coisas comuns. Pesquisa é quando uma pessoa pega uma resposta... não sei. Pra mim, pesquisa é uma coisa que você não sabe, que você tem muita dificuldade de lembrar disso. O professor dá um conteúdo do trabalho, a gente tem dúvida, não sabe, aí ele manda a gente pesquisar pra gente descobrir mais coisas. Pesquisa é assim, tipo, a professora pergunta uma coisa pra você, você não sabe, você vai falar pra ela se você tem dúvida. E, tipo, na prova, se você não souber, você fala pra ela. Pesquisa é quando você não sabe alguma coisa e procura livros ou internet pra saber. Pesquisa é a procura do saber. Pesquisar pra mim é procurar coisas novas, ir além. Pesquisa para mim é pesquisar aquilo que uma pessoa não sabe, ou melhor, você não sabe. Essa é a primeira parte do estímulo. Agora a gente vai chamar uma pessoa um pouco mais experiente para falar como é que a pesquisa fez parte da vida dele e deixar algumas outras palavras aqui para a gente pensar juntos. Professor Zé Roberto, por favor. Bom dia, então, a todos. Zagallo, quando veio falar comigo, ele me deu o tema. Fala sobre como é que a pesquisa afetou a sua vida. Então, eu vou contar um pouquinho. Eu comecei a trabalhar como estagiário na Nestlé, nos Estados Unidos. Comecei saindo como vendedor da área de Nova York. Depois, graduei-me em vendas, me mandaram para o departamento de pesquisa. O chefe do departamento era um inglês, que muito me ajudou, e eu tenho um livrinho que eu dediquei a ele, George Harris e ao Hélio Silveira da Mota, do Brasil, que foram as três pessoas que me ensinaram a pensar. O George Harris, em inglês, me deu um livrão chamado Statistics. E aí ele diz o seguinte: você vai ler esse livro, vai ler os capítulos que eu te mandar ler. E lá fomos nós, eu aprendi, nessa tenra idade, sobre amostragem, bias, em inglês, viés, questionário, como é que a gente fazia, como é que era importante fazer perguntas objetivas, correlação, o que era correlação, aliás, diga-se de passagem, que essas coisas continuam sendo grandes mistérios, né? E nessa ocasião, deixei o meu livrinho lá com o Zagallo. Zagallo, tira o meu livro aí e mostra para o pessoal, por favor. Era How to Lie with Statistics. Segunda experiência foi na Thompson, também em Nova York, também estagiário, e eles tinham um departamento de pesquisa internacional, e o diretor era um holandês chamado Lubertus Smilde. Foi a pessoa que me ensinou desk research,
como é que a gente procura as coisas. Então, ele dizia o seguinte: você tem que pegar a essência do que está sendo pesquisado e ir onde tem a informação. Veja, não havia nem suspiro de internet. Nesses anos, o máximo da tecnologia eram cartões perfurados. Alguém lembra do que eram cartões perfurados? Aí ele dizia o seguinte: dependendo do tema, vai numa associação, que lá você vai encontrar a informação. E aí ele me mandava, como a gente estava em Nova York, eu ia quase todo dia na biblioteca da ONU, e eu lá ia atrás das informações. Eu aprendi com o Smilde que você pode pesquisar em praticamente todos os idiomas. Chinês, japonês, grego, então é um pouquinho mais difícil. Depois disso, pesquisa, continua sempre a fazer parte da minha vida. E aí não vou contar nenhuma novidade para vocês, mas foi na vida acadêmica, mestrado e doutorado. Eu fiz o meu mestrado lá no Rio de Janeiro, no UPERJ, que era, bom, hoje está se não me engano, faz parte da UERJ, mas era um excelente centro de ciência política, ciências sociais, né? E lá eu percebi um negócio muito interessante, que é a aparelhagem, o ferramental de quem faz a pesquisa. Eu comecei a perceber o seguinte: em marketing, a gente diz que a isca se faz ao gosto do peixe e não do pescador. A gente usa rede ou tarrafa. A tarrafa, como vocês sabem, tem trançado, né, mais apertadinho, e a rede maior. Então, na rede, pescam-se supostamente peixes grandes, e na tarrafa os peixes menores, supondo-se, né, que o grande não se atrapalhe na tarrafa. Essa imagem, para mim, era muito interessante, porque eu percebia que havia professores que vinham falar sobre assuntos que eu não conhecia, então eu tinha uma rede ou uma tarrafa, muitas vezes inapropriada, sobre disruption, pensar fora da caixa. Até pouco tempo atrás eu pensei que disruption fosse bobagem. Não dava para traduzir por disrupção, como a gente ouve. Mas, na verdade, como eu também aprendo com os professores da SPM, o professor Marcos Amatucci me ensinou que existe no dicionário brasileiro a palavra disrupção, e que é a junção do desligamento, né, da dissociação com a ruptura, e não são exatamente a mesma coisa. É, na realidade, o pensamento fora da caixa. Ou seja, é um momento em que a gente para de seguir o óbvio, encontra um novo ponto de vista, né? A inovação não é uma novidade total, a inovação é o ver alguma coisa de forma diferente do que tinha sido visto antes. E aí, o segundo livro, o pensador que muito me influenciou, além do inglês lá do How to Lie Statistics, Leibniz. Leibniz foi um mistério para mim durante muito tempo, mas eu tinha um ídolo da juventude que era Bertrand Russell. E o Bertrand Russell tinha vários livros super interessantes, inclusive para os adolescentes daquela época. Então, o Bertrand Russell falava muito do Leibniz. E aí, através de um artigo, eu vi o tal do princípio da razão suficiente do Leibniz. E disse, puxa vida, eu tenho que aprender o que é isso. E aprendi, e se algum de vocês não sabe, ensino, porque é muito fácil. Quando você está diante de um fenômeno, esse fenômeno ou é causa ou é efeito. Se é efeito, há uma causa. Se ele é causa, ele vai produzir algum efeito. Não necessariamente um só. Nem de um lado, nem do outro. Então, o que dizia o Leibniz? Procurem que sempre há uma razão, que era o tal do princípio da razão suficiente. E o grande erro que as pessoas cometem no dia a dia é causado pela angústia do desconhecimento. As pessoas ficam angustiadas, não percebem imediatamente
a razão suficiente daquilo que está ocorrendo e fantasiam, inventam, fazem inferências, caem sobre os seus preconceitos. Inclusive, ocorre muito nas discussões entre marido e mulher. Vocês não imaginam como Leibniz ajudou o meu casamento. Um bom trabalho para vocês. Estão fazendo uma coisa muito importante para a SPM.